Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta nesse nosso encontro direto do santuário do Pai das misericórdias, aí entrando em sua casa e você também entrando aqui nesse santuário por essas imagens, para nós fazermos nesse momento um momento de partilha e de oração ao Pai das misericórdias. Nós estamos refletindo sobre a catequese do Papa Francisco, as virtudes e os vícios, os vícios e as virtudes. E continuando no vício da inveja e da avareza e da vanglória, nós vamos tomar hoje 2 Coríntios 12, versículo 9. Paulo diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. É o que Paulo diz à comunidade. O que Paulo pediu a Deus? Que tirasse dele aquela fraqueza, aquele ponto fraco de Paulo. E Deus diz para ele: basta-te a minha graça. Quer dizer, basta-te a minha graça para que você enfrente isso sem se deixar derrotar por isso, mas que se torne humilde, te faz pequeno. Porque se Deus tira dele, ele vai dizer assim: olha, eu sou vitorioso, eu sou bom, eu sou forte, eu não tenho fraqueza. Mas aquelas fraquezas aquela fraqueza de Paulo é que dava a ele a força que ele precisava, quer dizer, colocava ele no seu devido lugar. Que aí uma questão da virtude da humildade, que é reconhecer a sua condição, e quem você é e diante de Deus, e quem é Deus. Mas vamos em frente. O Papa vai nos dizer sobre isto hoje. Para curar o vaidoso, os mestres espirituais não sugerem muitos remédios, porque, afinal de contas, o mal da vaidade tem o seu remédio em si mesmo. Os elogios que o vaidoso esperava receber do mundo, depressa se voltarão contra ele. E quantas pessoas, iludidas por uma falsa imagem de si próprias, caíram depois em pecados de que rapidamente se envergonhariam. A melhor instrução para vencer a vanglória encontra-se no testemunho de São Paulo. O apóstolo sempre se confrontou com um defeito que nunca conseguiu superar. Por 3 vezes, pediu ao Senhor que o libertasse desse suplício. Mas no fim, Jesus respondeu-lhe: basta-te a minha graça. Porque a força se manifesta plenamente na fraqueza. A partir daquele dia, Paulo foi libertado, e a sua conclusão deveria tornar-se também a nossa. Por isso, é de bom grado que me orgulharei das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo permaneça em mim. Para contrastar tais vícios, digamos como Paulo: prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Nós encontramos, até mesmo nas Sagradas Escrituras, o grupo dos 12 apóstolos de Jesus, que Paulo fala que eram pusilânimes, pessoas que buscavam brilho, buscavam glória, buscavam isso, buscaram aquilo. As pessoas com grandes fraquezas, E Jesus mesmo se apresenta a nós frágil, tão frágil que alguns tinham dificuldade de acreditar que ele veio da parte de Deus. E nós precisamos olhar para isso. Porque o orgulhoso ou o prepotente, vamos dizer assim, ele busca mostrar que ele é forte, que ele é vitorioso,
até mesmo nós, na nossa vida cristã, vida de comunidade, né? Ai, Deus quer que a gente seja perfeito, Deus quer que a gente seja vitorioso. Então, quando alguém consegue, sabe, vencer um vício ou vencer alguma coisa, nós aplaudimos, batemos palma e a pessoa gosta disso. E ela acha que ela já é forte o suficiente e daqui a pouco ela cai de novo. E não reconhece que a fraqueza em nós é força de Deus em nós. Porque Paulo vai dizer, Jesus diz para Paulo assim: Paulo, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta a força de Deus. Quer dizer, é na minha pequenez, no meu nada, é que a força divina acontece. Então, a inveja, a vanglória, né? Aqueles que buscam a glória para si mesmo, Jesus mesmo fez críticas a muitos, né? Vocês buscam a sua própria glória, não a glória de Deus. Vocês querem ser os grandes, né? Os que... Gente, entenda que crescer na fé, crescer nas virtudes, crescer na prática cristã, vencer o pecado, isso é próprio do nosso caminho. Mas se nós não tivermos consciência de que somos pecadores e que podemos cair a qualquer momento e não nos deixarmos levar, né, nos gloriar antes do tempo, que Paulo vai falar, não se glorie antes do tempo, né, mas deixa que Deus dê a glória a cada um que mereça. Mas que nós tenhamos sempre humildes, sempre sabemos que nós temos fraquezas, que nós temos limites, que podemos pecar. E nunca achar que nós somos vitoriosos, porque assim nós desanimamos os outros que estão lutando com as suas dificuldades. Mas é elas que vão nos santificar. São esses limites, são essas fraquezas que vão nos santificar. Com isso eu não estou dizendo que está liberado, viu? Mas é a nossa humildade. O que as fraquezas fazem em nós? Nos coloca no nosso lugar. Paulo era muito vaidoso, muito orgulhoso, e ele se vangloriava de ser um judeu genuíno, perfeito, que cumpria a lei, que conhecia a lei cabo a rabo, era o bambambam da coisa. E Deus derruba ele do seu cavalo, né? Que o cavalo aí não é só o animal, não, que ele estava montado, mas era aquele cavalo que sustentava Paulo ser o grande judeu que ele era. E Deus derrubou ele para que ele realmente fosse o servo dele, para que ele realmente confiasse em Deus e não em si próprio. Sabe, gente, a gente vai mudando as coisas, começa a confiar em nós mesmos. Eu sou capaz, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas reconhecer que é a graça de Deus em mim que me leva a viver dessa maneira. É a graça de Deus em mim que me faz ir à frente. É a graça de Deus em mim que me dá forças para vencer as minhas fraquezas, para superá-las. Porque Deus vai além. No entanto, a humildade, né? Esse espírito de reconhecimento da nossa pequenez, da nossa fragilidade, é que nos torna grandes diante de Deus. É só lembrar daqueles dois que foram rezar no templo. Um chegou lá e falou: Senhor, eu pago o dízimo, eu não faço mal a ninguém, eu sou bom, né? Isso e aquilo, aquele outro, não sou como esse pecador que está aí atrás, né? Que rouba, que mata, que faz outra coisa. E aquele lá atrás diz: Senhor, tem piedade de mim, eu sou fraco, eu cometi esses erros. Quem que saiu justificado, né? O outro que estava lá no fundo. Aquele outro não tinha que justificar nada, porque ele se gloriou a si mesmo, né? Se levou querendo dar vantagem. Eu sou bom, eu sou o melhor. E quantos de nós caímos nesse pecado? Seja um homem e uma mulher de Deus, mas não se envaideça disso, não pegue uma glória que não é sua. Deixa que Deus dê a glória que você merece. Mas seja humilde como Jesus, seja manso como Jesus, e aprenda com Paulo, né? Me gloriar nas minhas fraquezas. Eu tenho muitas fraquezas. Eu reconheço e não escondo de ninguém as minhas fraquezas. Para que as pessoas vejam que não é a graça de Deus que age em mim, não é pela minha força, pelo meu poder, né? Mas é pelas minhas fraquezas. É nessas fraquezas que Deus
traça o caminho dele em minha vida. Vamos rezar ao Pai, pedindo a graça dele de sermos fortes, né? De sermos fortes assim, de confiarmos em Deus as nossas fraquezas e contar com a graça dele. É Ele quem vai nos erguer no tempo oportuno, né? Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, que no tempo certo Ele vai nos exaltar. Não nos exaltemos pelas nossas próprias mãos, mas deixemos que o Senhor nos exalte. Vamos colocar nas mãos do Pai. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Desça sobre vós a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.